Tudo bem, turma do terceiro ano vespertino da Escola Arlindo Ferreira de Lucena, professor Valdemir Júnior falando aqui nesse exato momento para abordar juntamente com vocês o capítulo 5 do livro didático de História, que tem como tema central a crise de 1929 e o nazifascismo. Na aula de hoje nós vamos ter que fazer uma divisão em duas partes. No primeiro momento, a gente vai abordar a crise do capitalismo, a crise do liberalismo ou a crise de 1929, o crash, a quebra da bolsa de Nova York, a quebra da bolsa de Wall Street em 24 de outubro de 1929, a partir dos Estados Unidos, ganhando dimensão internacional, provocando uma turbulência no sistema capitalista financeiro. O primeiro ponto é a economia e política. Desde a baixa Idade Média, com o desenvolvimento do comércio, as bolsas de valores ganharam vida negociando mercadorias e capitais. Nelas, os investidores buscam lucro por meio de compra e da venda de papéis, ou seja, ações, que representam frações do capital de empresas. Nas bolsas, a aplicação de capitais e a especulação, venda ou compra rápida, com o objetivo de lucro na oscilação dos preços, firmam vínculos profundos com o crescimento econômico e crises por todo o mundo. Bem, pessoal, como nós podemos observar, essas ações, que são nada mais, nada menos que títulos de moeda lucrativa, no que diz respeito aos Estados Unidos, o dólar, uma moeda comercial bastante pujante no mundo inteiro, para a compra e venda de produtos variados, nesse mundo globalizado que nós vivenciamos já desde muito tempo, mas principalmente a partir de meados do século XX até a nossa contemporaneidade, os bancos norte-americanos, Banco Mundial, FMI, Fundo Monetário Internacional, dentre outros, mas principalmente estes citados agora, foram bancos que deram muita sustentabilidade a grandes grupos de conglomerados, né, da indústria urbanística moderna e também da agroindústria norte-americana em ascensão, em momento hegemônico do capitalismo e ganhando dimensões imperialistas, já que o pós-Primeira Guerra proporcionou aos Estados Unidos um crescimento ainda muito maior em vários setores do campo empresarial, armamentista, nutricionista, do campo também farmacêutico, entre outros, né? Além de financiar empréstimos a juros altíssimos, a reconstrução dos países beligerantes no conflito mundial entre 1914 e 1918 e no período entre guerras, né, pelo menos ali uma boa parte, né, em uma década, até porque o período entre guerras são 20 anos, de 1919 até 1929, 39, perdão, foram um período chamado entre guerras em que ocorreu muitas turbulências, tanto no sistema capitalista como também no sistema político neoliberal, né? O sistema liberalista é muito utilizado nas potências da Europa e, claro, desde a Constituição norte-americana, em meados do século XVIII e XIX, os Estados Unidos implantou o liberalismo e não intervenção, né? Um livre mercado,
a liberdade econômica por parte dos empresários, dos industriais. Isso gerou uma oportunidade, um leque gigantesco para investir em ações, né, na compra e venda, já que os Estados Unidos começou a fomentar a lucratividade tanto do setor industrial como do setor bancário também. Os Estados Unidos ele vai deixar de ser devedor para ser credor. O sistema capitalista convive com crises econômicas cíclicas desde o século XIX. Em 2007 a 2008, o mundo assistiu a mais uma crise financeira com consequências globais, a pior desde a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Dentre essas crises, nós podemos citar na questão da União Europeia, um bloco econômico que há divisões e há interesses de grupos emergentes, de países emergentes a adentrar nesse bloco, como por exemplo a Grécia, né? Vocês podem ver na imagem aí que são agricultores gregos que protestam em frente ao Ministério da Agricultura na cidade de Atenas contra as taxas impostas sobre os produtos e equipamentos de cultivo. Desde 2009, o país sofre as consequências de um plano de austeridade econômica, que, entre outras medidas, envolve a redução de benefícios como a aposentadoria e o aumento de impostos. É uma foto de 2016. A Grécia foi um país que sofreu inúmeras penalidades provocadas pela crise econômica do capitalismo no ano de 2007, 2008, 2009, e para sua recuperação financeira teve que fazer acordos e ter que pagar juros de empréstimos altíssimos a grandes potências da Europa, um país líder nesse sentido, a Alemanha, que mesmo perdendo a Primeira e a Segunda Guerra, se alavancou ao longo do tempo e se estruturou nas suas bases sólidas, nas mais variadas áreas do ramo da produção. Né? E até a própria Angela Merkel ela foi uma das grandes líderes mundiais que conversou com outros líderes de outras potências, como a França, a própria Inglaterra e outras potências no mundo afora, o Japão, o próprio Estados Unidos, incluindo o Brasil, né? No período que a presidenta Dilma Rousseff governou o Brasil, também deu uma contribuição bastante considerável à Grécia no período de crise econômica, que foi considerado pelos analistas uma das piores crises depois do colapso de 1929. Com as crises, a atuação do Estado ganha força. Um dos principais debates do século XX ocorreu em torno de qual deveria ser o papel do Estado na economia. Ele deve intervir ou não? Qual a relação entre as crises econômicas e a ascensão das propostas autoritárias? Bom, como nós podemos observar, muitos estados, nações da Europa, nos Estados Unidos e também em outras regiões do continente asiático, né, e até da própria América Latina, tiveram atuações em seus comandos administrativos com governos liberais. Nesse sentido, com pouca interferência do governo na economia, dando total liberdade ao mercado e intervindo o mínimo possível. Por isso o chamado Estado mínimo, que era defendido por essas potências. Mas como nós podemos perceber, através da ocorrência dessas crises cíclicas do capitalismo, governos são mudados e chegam ao poder determinados grupos com novas tendências de interferência na economia, provocando aí uma série de transformações para poder dinamizar
o fluxo do capital. Isso vai ocorrer no próprio Estados Unidos. A gente vai ver mais adiante a política do New Deal, que chama-se Novo Acordo na literatura portuguesa, certo? No governo de Franklin Delano Roosevelt. Nós vamos perceber isso daí, tá? E nas economias europeias também vai surgir plataformas com intervenções do Estado também na questão econômica, como, por exemplo, o estado de bem-estar social. Isso vai ocorrer também aqui no Brasil, tá? Em determinados momentos da nossa história. Vocês vão perceber em outros momentos quando nós estivermos estudando o Brasil republicano, já a partir de Getúlio Vargas. Na contemporaneidade, fascismo e nazismo são termos muito utilizados para fazer referência a situações marcadas pela violência, pelo autoritarismo e pela intolerância. Esse capítulo, que abrange o período entre guerras, 1919 e 1939, aborda a Grande Depressão, que abalou a economia capitalista mundial e a implantação de regimes totalitários em países europeus, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Além desses, mais adiante, nós podemos acrescentar aí, em virtude da crise econômica do capitalismo, né, do pós-Primeira Guerra, de toda aquela devastação que ocorreu na Europa Central, nós podemos acrescentar aí também outros países que tiveram turbulências e adentraram regimes nazifascistas, como o franquismo do general Franco na Espanha e o salazarismo em Portugal. Outra divergência bastante contestadora nesse momento de caos político, social, cultural e bipolar, porque entra dentro do contexto também da Guerra Fria, né, das duas potências que disputavam mercados de alianças entre países do segundo e terceiro mundo, Estados Unidos e a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós podemos acrescentar aí também, em meio a toda essa catastrófica, esse catastrófico cenário, uma das ameaças, sem dúvida nenhuma, foi o sistema comunista que foi adotado, em certa medida, na Rússia revolucionária, a partir da chegada do stalinismo, né? E isso acabou provocando uma certa turbulência na chegada ao poder de determinados grupos totalitários que teve o apoio das elites econômicas, empresariais, que acabaram adotando esses regimes totalitários, apoiando-os, né? E, claro, ganhando as massas, porque foram regimes também bastante populistas no campo da extrema-direita, mas que teve os seus desenrolar, os seus desdobramentos bastante violento, e vai se desencadear aí o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e outros regimes em outros lugares do mundo também, com essas atitudes de líderes autoritários. O segundo ponto que nós temos que destacar é em relação à crise da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. Terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se destacaram no capitalismo mundial. De maior devedor, 3 bilhões de dólares, tornaram-se o maior credor mundial, 11 bilhões de dólares. Em 1918, mais de um terço da produção industrial mundial estava nos Estados Unidos. Em 1929, esse percentual chegava a mais de 42%. O país também continuava a atrair imigrantes entre os anos de 1900 e 1910. Entraram nos Estados Unidos cerca de 9 milhões de europeus. A prosperidade econômica, entretanto, apresentava contradições,
que se tornavam cada vez maiores. Bem, pessoal, nesse ponto nós temos que salientar que os Estados Unidos ele vai viver o seu chamado Anos Dourados. Seria os anos felizes, os felizes anos 1920, em que vai haver uma propagação do consumismo, principalmente pelas classes em ascensão, a classe média urbana, consumindo automóveis, consumindo a indústria do entretenimento, parques de diversões, né, o jazz, as noites com a utilização de inclusive de entorpecentes, bebidas proibidas, incluindo aí o álcool, né, que até então, antes de ser liberado, foi também consumido na clandestinidade. A gente vai ver que as classes em ascensão elas vão consumir esses produtos, certo? Na questão da moda, né, nas vestimentas, da música, da cultura, no entretenimento no modo em geral, no consumismo da indústria automobilística, né, do Fordismo, né, proporcionando à elite uma série de produtos, de instrumentos, invenções que são novidades no mercado, são atrativos, né, até mesmo para a questão de uma nova etapa da Revolução Industrial, a energia elétrica, os combustíveis fósseis, proporcionando uma série de condições a uma melhor qualidade de vida dessas pessoas, né? E até a ascensão da mulher no mercado de trabalho vai fazer com que a mulher seja também bastante protagonista em várias questões, quebrando protocolos que eram monopolizados pelos homens, né? Por exemplo, a questão de consumir o cigarro, consumir o álcool, vestir roupas mais ousadas, trocar de parceiro na noite, enfim. E ao mesmo tempo isso vai provocar uma certa mudança no sistema político também, porque a mulher vai chegar a ter acesso ao sufrágio universal, a questão do voto, e também vai acabar tendo participação política decisiva na tomada de poder de determinados grupos defendendo a causa feminista. Nesse cenário, né, após o mandato do presidente democrata Woodrow Wilson, 1913-1921, os seus sucessores até 1932 foram no Partido Republicano, fiéis defensores do liberalismo econômico e do isolacionismo. Eles se recusavam a intervir em assuntos internacionais que não envolvesse o continente americano. Não ratificaram, por exemplo, o Tratado de Versalhes e não participaram da Liga das Nações, deixando aos europeus a tarefa de solucionar os conflitos ocorridos na Europa. A Liga das Nações seria o início, o arcabouço daquilo que seria mais adiante a ONU, a Organização das Nações Unidas. E os Estados Unidos, naquele momento, não interferiu, deixando as potências europeias ou a candidatas a potências da Europa a gerir possíveis conflitos a partir daquele momento, já que o Tratado de Versalhes, como nós sabemos, ele foi um dos provocadores da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha se sentiu humilhada devido às sanções, né, série de tratados, de normas que foram impostas a ela, e a Alemanha teve que se reerguer após essa questão de ser penalizada e culpada pelos danos provocados pela Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos acabou tendo essa postura também voltado ao liberalismo econômico, de não ter muita interferência nessas questões. Mas nós sabemos que os Estados Unidos têm muito interesse, sim, por detrás, né, nos bastidores diplomáticos, né, e interviram em certo grau, até porque os Estados Unidos investiram em capital
para poder obter juros altíssimos, utilizando seus bancos financistas. Coerentes com essa política isolacionista, os governos republicanos aprovaram diversas leis restritivas à migração a partir de 1921, reduzindo drasticamente a entrada de estrangeiros no país. Ao mesmo tempo, deixaram de adotar medidas que resolvessem as crescentes contradições do desenvolvimento econômico. Seus líderes argumentavam que as dificuldades que surgiam na economia do país seriam resolvidas pelo próprio mercado, o qual teria uma tendência à racionalidade e à superação dos problemas econômicos, não cabendo ao Estado interferir na ordem econômica. Bom, os Estados Unidos atraiu uma série de imigrantes, principalmente da Europa, né, já que a Europa vivia essa questão turbulenta também de regimes autoritários e do pós-Primeira Guerra. Os Estados Unidos acabou sendo atrativo a essas populações que migraram para os Estados Unidos, principalmente para o norte dos Estados Unidos, mais desenvolvimentista, né, mais progressista, até porque a gente pode destacar que os Estados Unidos há uma divisão desde o período da Guerra de Secessão, onde o norte e o sul eles se dividiram, ocorreu uma espécie de apartheid. E nos Estados Unidos há essas políticas de segregação racial, de separatismo, e os imigrantes vindo para os Estados Unidos em massa, isso vai fazer com que as autoridades norte-americanas tenham que tomar algumas decisões para controlar esse fluxo migratório crescente à potência norte-atlântica. O desenvolvimento econômico não foi acompanhado por aumento nos salários e na renda dos trabalhadores. Essa estagnação salarial, incompatível com o crescimento da produtividade, acentuou a desigualdade na distribuição da renda. Apenas 5% da população detinha um terço da renda do país e impossibilitava o aumento do consumo para a maioria dos estadunidenses. A dificuldade para expandir o consumo interno enquanto a produção do país aumentava resultou numa grande estocagem de mercadorias. Bom, pessoal, o que nós vamos verificar através dessas ocorrências, fruto da crise do capitalismo em 1929, sem dúvida nenhuma, é a crise de superprodução. As empresas, as indústrias, tanto no campo urbano, né, industrial, como também no setor agroindustrial, vai ocorrer uma estocagem muito grande por parte desses empreendedores de produtos e mercadorias que vão ficar sem ter acesso do consumidor, porque, como nós podemos perceber, o poder de consumo fica monopolizado por um pequeno grupo, em torno de 5% da população, enquanto que os demais lutam por questões empregabilistas apenas para questão de subsistência, se manter e ter o básico, ter o mínimo possível para ser considerado um cidadão nos Estados Unidos, sem ter muito a questões de lazer e entretenimento na chamada nos anos felizes, anos dourados dos Estados Unidos, né? É o American Way of Life, que significa dizer que era o estilo de vida norte-americano. Este estilo de vida, ele custa muito alto e vai chegar um momento que ele vai sofrer as consequências desse alto grau de consumo. Muitos ambientalistas, inclusive, falam que se diversos outros países do mundo afora consumissem igualmente os Estados Unidos da América e as grandes potências da Europa no contexto da União Europeia, a população planetária precisaria de aproximadamente 4 planetas Terra para sustentar todo esse contingente de pessoas consumindo ao mesmo tempo, no mesmo nível. Então,
O American Way of Life vai ser afetado pela crise econômica do capitalismo, né? E a crise de superprodução vai fazer com que essas empresas não possam vender os seus produtos que estão estocados sem ter consumidor para comprar. Até porque muitas pessoas estão perdendo seus empregos e outros países que compravam dos Estados Unidos estão deixando de comprar. Os Estados Unidos, por essa consequência, vai também diminuir as suas importações. E uma delas é o próprio café do Brasil, né? O principal produto brasileiro de exportação que dava sustentabilidade às elites agricultoras, né, das fazendas, os grandes fazendeiros, latifundiários do Brasil, sem dúvida nenhuma era o café, já que era muito consumido na Europa e nos Estados Unidos, que era considerado o maior consumidor do café do Brasil. Nós observamos aqui uma imagem, né, uma imagem emblemática, uma fotografia do período da Lei Seca nos Estados Unidos em 1933. Nessa época de crescimento econômico, destacou-se o gangster Al Capone, líder da maior organização criminosa de Chicago e um dos grandes responsáveis pela venda clandestina de bebidas. A Lei Seca, no entanto, ficou desmoralizada depois de ter sido encontrada uma destilaria de uísque na fazenda do senador Morris Shepard, justamente o autor da lei. Em 1933, a lei foi revogada pelo presidente Franklin Roosevelt. Na foto, o barril de cerveja confiscado é derramado em uma boca de lobo. Agora vamos para a questão da exploração da crise e o New Deal, o novo acordo. É a quebra do neoliberalismo, a quebra do liberalismo econômico. A intensa atividade econômica nos Estados Unidos também impulsionou, a partir de 1928, a especulação financeira por meio da compra e venda de ações de grandes empresas na Bolsa de Valores de Nova York. Em meados de 1929, o valor das ações quadruplicou e cada vez mais investidores foram atraídos pela possibilidade de enriquecer facilmente. A prosperidade econômica, contudo, tinha um limite físico. Por um lado, o mercado não acompanhava a expansão industrial, pois devido à desigualdade na distribuição da renda, nem todos podiam consumir na mesma proporção. Por outro, os países da Europa, arrasados na Primeira Guerra Mundial, aos poucos se recuperavam e buscavam importar menos produtos estadunidenses, estabelecendo leis protecionistas. Assim, a superprodução agrícola e industrial, que não escoava e gerava uma estocagem cada vez maior devido ao subconsumo, levou a especulação financeira ao limite. O valor das ações estava muito acima de seu valor real, baseado apenas na confiança de que esses papéis continuariam se valorizando e não nos lucros obtidos com as vendas da produção. Entretanto, o presidente Herbert Hoover, que governou os Estados Unidos entre 1929 e 1933, mantinha sua posição liberal, recusando uma intervenção estatal para estancar ou reverter a situação. Ou seja, pessoal, os presidentes ou as governanças daquele país persistiam ainda no modelo de não intervenção do Estado na economia, mesmo com o princípio da crise se aproximando, né? E quebrando muitos investidores na especulação financeira, na questão das ações de Wall Street. A compra e a venda já não estava sendo mais satisfatória e não estava valendo a pena todo aquele conforto de você poder investir o que você tem sem poder fazer nada, apenas vivendo na questão dos juros e da questão do câmbio mercantil. É um capital volátil que é investido, mas que
chegou um momento que ele não vai ser retornável. Até porque, gente, nós podemos exemplificar um exemplo clássico aqui, que é o pânico de muitos investidores dessas ações, desses títulos, que acabaram tirando sua própria vida, né, se suicidando do tamanho desespero que foi perder tudo da noite para o dia. Simplesmente devido à chamada Quinta-feira Negra, né? Nós vamos compreender isso aí. A crise explodiu em 24 de outubro, quando muitas pessoas tentaram vender suas ações e não encontraram compradores, o que provocou uma redução drástica dos preços. Os investidores, atemorizados, tentavam livrar-se dos papéis, originando uma avalanche de ofertas de ações que derrubou ainda mais os preços. Esse dia ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Do dia para a noite, empresários prósperos tornaram-se donos de papéis sem nenhum valor. A desordem econômica espalhou-se pelos meses seguintes e atingiu profundamente toda a sociedade estadunidense, da indústria à agricultura. A queda da renda real dos agricultores até 1932 foi superior a 50%. Consequentemente, diversos bancos do sul e do meio oeste dos Estados Unidos quebraram. Aqui no Brasil, recentemente, o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, em meados dos anos 90, né, início dos anos 90, ele governou o Brasil e acabou sofrendo um processo de impeachment. O primeiro presidente da República no Brasil a sofrer um processo de impedimento devido a questões de corrupção, certo? E endividamento do Estado, uma série de questões que envolveu lá o PC Farias, né? E também a compra de um Fiat Elba de maneira equivocada, né? De forma espúria, escusos, em que os brasileiros acabaram não sabendo no primeiro momento os motivos daquilo por parte das ações do governo. E uma das coisas mais destacáveis, né, nesse cenário de impedimento do Collor de Mello, que tinha o apoio das elites e do maior meio de comunicação na época e ainda hoje, a Rede Globo de televisão, né, através do empresário Roberto Marinho. O Collor, recentemente, ele pediu perdão 30 anos depois de ter confiscado a poupança dos brasileiros. Então, esse confisco da poupança no Brasil, nesse período do Collor, foi um pouco equiparado em relação à crise de 1929, com muitas pessoas que perderam as suas ações e, de repente, absolutamente, os seus papéis não valiam mais nada na chamada Quinta-feira Negra, né? Enquanto que muitos daqui foram confiscados a poupança, não receberam um retorno, uma espécie de recompensa, né, por parte do governo federal, né? Não foram ressarcidos. No conjunto, 85 mil empresas faliram, 4 mil bancos fecharam e cerca de 12 milhões de trabalhadores estadunidenses ficaram desempregados. Foi um período de pobreza e fome, não só nos Estados Unidos. A crise de 1929 abalou o mundo inteiro, exceto a União Soviética, fechada em si mesmo e orientada segundo os planos quinquenais. A difusão da crise contou com 2 fatores básicos: a redução das importações pelos Estados Unidos, que afetou duramente os países que dependiam de seu mercado consumidor. O café brasileiro é um exemplo. E o repatriamento de capitais estadunidenses investidos em outros países. Nós citamos isso agora há pouco, né? Os Estados Unidos, o plano Marshall, ele vai fazer com que esses recursos em que era extraído dos bancos internacionais dos Estados Unidos, eles vão sofrer retaliações
e sendo recuados esses investimentos aos países da Europa que estavam em processo de reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos também, vendo a devastação da crise em termos globais, viu que a própria Europa, devastada da Primeira Guerra, não teria condições de poder pagar e cumprir com suas obrigações em relação ao Plano Marshall, ao pagamento desses recursos investidos pelos Estados Unidos. Tá? E o Brasil, como nós já falamos anteriormente, ele também vai sofrer esse processo de crise econômica e vai acabar ocorrendo uma transformação. No cenário político também, a Primeira República ela vai acabar, né, em 1930, com a Aliança Liberal, dando a entrada através de golpes e a implantação de Getúlio Vargas no poder, certo? Em meio à crise econômica, o Partido Democrata derrotou os republicanos nas eleições presidenciais em 1932. Eleito presidente, uma das primeiras providências de Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945, foi limitar o liberalismo econômico, intervindo na economia por meio do New Deal, o Novo Acordo, plano elaborado por um grupo de renomados economistas e baseado nas teorias do economista inglês John Maynard Keynes, 1884-1946. Imagem ilustrada aí, né, desempregados em fila para receber refeições gratuitas em Nova York. Os efeitos da crise de 1929 podiam ser vistos em cenas como essas, nas ruas das principais cidades dos Estados Unidos. Foto de 1930. Muitas prefeituras, né, muitos governos municipais do Brasil, por exemplo, já implementaram aí os chamados restaurantes popular. Semelhante a essas questões aí de intervenção do governo, né, para dar assistência às populações em que estavam desempregadas, não tinham o que consumir e acabaram tendo esse tipo de atividade proporcionado pelo governo. Com o New Deal, o liberalismo de Adam Smith cedeu lugar ao keynesianismo, que defendia a intervenção do Estado para controlar o desenvolvimento da economia, de modo a combater crises e garantir empregos e direitos sociais. Roosevelt determinou grandes emissões monetárias, inflacionando deliberadamente o sistema financeiro. Fez grandes investimentos estatais, como hidrelétricas, estimulou uma política de empregos por meio de obras públicas, entre outras medidas, o que promoveu o consumo e possibilitou a progressiva recuperação da economia. O Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, que cairia de 103,7 bilhões de dólares para 56,4 bilhões de dólares em 1932, recuperou-se lentamente, chegando a 101,3 bilhões de dólares em 1939. A política keynesiana da busca do pleno emprego para estimular as economias em recessão, posteriormente adotada em outros países industrializados, foi acompanhada pela instalação de modernos sistemas previdenciários, como a Lei de Seguridade dos Estados Unidos, aprovada em 1935, ela serviu também de base para as políticas de bem-estar social desenvolvidas pelos países capitalistas, o Welfare State, Estado de Bem-Estar Social, expressão que entrou em uso a partir dos anos de 1940. Bom, pessoal, é bom a gente ressaltar aqui também que a política keynesiana do economista inglês John Maynard Keynes, ela foi de fundamental importância para a implementação de questões da aposentadoria dos trabalhadores, né, de fomentar por parte dos governos, né, no caso aqui do New Deal nos Estados Unidos, o Roosevelt,
ele fez com que o Estado intervisse na economia e passasse a construir empreendimentos arquitetônicos, né, na infraestrutura, para que recuperasse, pelo menos em certa medida, a economia norte-americana afetada pela crise de Wall Street, né, ganhando dimensões internacionais. Claro que o New Deal ele não foi um acordo econômico rompendo as questões tradicionais do liberalismo, que salvou a economia plena dos Estados Unidos, mas contribuiu em algum momento para que mais adiante ela pudesse se recuperar. Não totalmente, porque ela foi realmente avassaladora para o mercado, tá? A questão do salário mínimo, né, e de outros direitos adquiridos pela classe trabalhadora a partir do New Deal. Outros países, mundo afora, e até países da Europa, né, adotaram essa questão do welfare state, né, que é o estado de bem-estar social, auxiliando medidas capitalistas aliada a questões de processamento socialista. A política keynesiana predominou no cenário econômico internacional até o final dos anos 1970, quando a liberdade de mercado voltou a ganhar prestígio, defendida por teóricos como Friedrich von Hayek e por membros da escola monetarista de Chicago, como Milton Friedman e Robert Lucas. Temos aí um gráfico, índices da crise de 1929, destacando o desemprego, os preços e a produção industrial. No período de 1929 até 1933. A política econômica liberal foi adotada pela primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, 1925 a 2013, e pelo presidente estadunidense Ronald Reagan, 1911 a 2004, entre outros políticos conhecidos como neoliberais. A partir de 2008, em virtude da crise econômica internacional, originada em parte das políticas neoliberais de não controle da economia pelo Estado, reacendeu-se debate entre defensores do neoliberalismo e do keynesianismo. Desta vez, ao contrário do que ocorrera nos meses seguintes à crise de 1929, governos de muitos países optaram por intervir na economia para tentar diminuir os efeitos dessa crise. E a gente finaliza a nossa aula de hoje com o demonstrativo do gráfico A Evolução da Bolsa de Nova York. Como vocês podem perceber, do ano de 1925 até 1933, ocorreu a alternância entre a especulação, a quebra e a depressão. O New Deal, como pode ser verificado no gráfico, ele proporcionou uma pequena melhora na economia norte-americana, mas ele não foi a salvação plena. Nos anos 30, de 34, 35 até meados de 40, 39, 40, é que os Estados Unidos vai passar a realmente recuperar o estrago que a quebra da bolsa provocou no ramo industrial e na agroindústria também, e provocando uma crise cíclica com contornos internacionais gigantescos. Nos encontramos em outro momento para abordar outras questões de interesse do nosso ano letivo e de questões também que poderão cair no seu vestibular. Um grande abraço e até mais.